Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a empezar nuestra clase de hoy con una revisión sobre imperativo, afirmativo y negativo. Me llamo Denis, soy maestra de espanhol da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito. Então, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa aula de revisão de espanhol. Eu sou a professora Denis e eu vou estar representando os professores de espanhol do segundo ano. Antes de dar início à nossa aula, eu quero dizer para que vocês prestem bastante atenção. É um conteúdo muito importante, até porque vocês vão poder utilizar essas dicas não só na avaliação desses próximos dias, mas também para que vocês possam estar respondendo os vestibulares e os Enems que estão por vir, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço bem forte para os meus alunos do segundo ano da tarde, dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês e que logo, logo a gente vai estar se encontrando novamente, tá bom? Um beijo, meus amados. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu vou voltar aqui para o meu cantinho, já que eu me saudei. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a nossa aula de revisão de hoje é sobre o imperativo, afirmativo e o negativo, tá? E o que vem a ser o imperativo, afirmativo e negativo? Eu coloquei essa imagem para que a gente tenha em mente, né, que o nome imperativo ele vai dar essa ideia de império, de rei, de rainha, aqueles que ditam ordens. Então, por isso eu coloquei o dedinho aí na cara de vocês, tá? Então, para que a gente possa entender de fato como utilizar, como conjugar as palavras no modo imperativo, eu trouxe uma sequência de atividades, são 9 na verdade, para que a gente possa estar colocando em prática todos os ensinamentos que vocês adquiriram nas aulas anteriores, tá? Com a professora Delis. Então, vamos lá, vamos praticar. Eu trouxe aqui para vocês um texto, na verdade um trecho de um texto que ele está na nossa atividade, tá certo? Então, vamos lá. O uso do modo imperativo na terceira pessoa do texto, nas referências 36 a 42, indica. Vou colocar aqui só o meu laser para que a gente possa entender. Então, esse texto aqui, ele tem vários verbos conjugados no imperativo, tá? Aí ele diz assim, se ainda depois desses conselhos você costuma consumir álcool, então leve isso em conta. 2 pontos. Ele diz, come, né? Come lo suficiente para evitar os efeitos tóxicos sobre o estômago vazio. Não conduzcas, pues desplaça-te em autobus ou táxi, ou seja, toma um ônibus ou um táxi. Não mescles, ou seja, não misture o álcool com outras drogas e nem medicamentos. Então, depois que eu li, entendi, né, interpretei o que está sendo dito aqui, eu vou para as minhas alternativas. Letra A, instrução. B, invitação. Invitação é convite, tá? Então, uma instrução é um convite. Letra C, advertência é uma advertência. Permissão, recomendação. Aqui em advertência o acento ele veio errado pelo corretor, tá? Me perdoem aí por essa palavrinha. Então, os verbos no modo imperativo eles têm várias funções, entre elas dar conselhos e sugestões. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Se vas a Paris, visite o Museu Rodin. Então, aqui eu estou dando um conselho. Como é que eu sei que de fato isso é um conselho? Por causa dessa partícula se. Então, se eu estou dizendo se você vai, então nesse caso eu não estou proferindo uma ordem, eu estou aconselhando, estou dando uma sugestão. Então, você precisa ler e entender. Nesse caso aqui, será que eu estou dando um conselho? Será que eu estou dando uma sugestão? A próxima, pedir favores. Por favor,
Aqui nós já temos esse conector. Então, dentro dos textos, vocês vão encontrar vários conectores textuais que eles vão ter estas funções. São essas partículas dentro do texto que eles já vão deixar claro qual a função. Então, quando eu digo, por favor, abre la ventana de la sala, ou seja, por favor, abra a janela, nesse caso aqui, o por favor ele já vai deixar bem específico que eu estou pedindo um favor, tá? Dar ordens. Observem que nessa frase não tem nenhum conector como o se ou por favor. Eu chego com o verbo, com a terminação em, que é uma terminação específica dos verbos no modo imperativo, onde ele diz, entregue ele informe, ou seja, entregue o informe antes das 11 horas. Dar instruções. Para dar instruções, o que é necessário? É necessário que eu dê um passo a passo, que eu dê opções. Então, vejam aqui, dar instruções. Para chegar ao teatro, ou seja, para chegar no teatro, doble vire à direita na Avenida da República. Então, eu dei um passo a passo, eu dei opções. Então, nesse caso aqui, eu estou dando instruções. Para fazer convites, né? Para fazer convite, ven con nosotros. Aqui não há dúvida, como eu disse a vocês, essas palavrinhas em si, elas já deixam claro o sentido que eu quero empregar no meu texto. Então, quando eu digo vem, eu estou convidando. Para dar permissão. Então, di lo que piensa sobre esta situação. Então, quando eu digo para você, né, dizer o que você pensa sobre essa situação, na verdade, eu estou precisando de um aval para que depois eu possa tomar uma decisão. Então, ele está no sentido de dar permissão. E também serve para captar a atenção de alguém. Quando ele diz, olhe, né? Olá, escuta, né? Ouve. Sabe se há por aqui cerca alguma farmácia? Escuta. Sabe se por aqui perto tem alguma farmácia? Então, ele serve para captar ou chamar a atenção de alguém. Então, nesse caso aqui, quando eu digo que a pessoa, se mesmo assim ela consumir álcool, ela deve seguir essas recomendações aqui, nessas instruções. Então, coma o suficiente para evitar os efeitos tóxicos, né, sobre o estômago vazio, não conduza, né, ou seja, não vá dirigir, vá pegar um ônibus ou um táxi e não misture o álcool com outras drogas. Então, o meu gabarito aqui é a letra eu estou dando recomendações, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Tras ler el mensaje, contesta. Então, depois de ler a mensagem, responda. A mensagem é essa. Mantém a calma e aprenda espanhol. Então, a gente já viu várias funções do verbo conjugado no modo imperativo. Então, nessa frase aqui, não é? Nessa conjugação, a função dos verbos que aparecem no cartaz é persuadir, dar conselho, ordenar, expressar desejo ou expressar hipóteses. É importante nós lembrarmos que o imperativo em espanhol ele é um modo verbal que ele se presta a dar várias funções, né? Entre elas é dar ordens, conselhos ou instruções. Nesse caso aqui eu estou dando uma ordem, um conselho ou uma instrução. Né? Então, o nosso gabarito é a letra B. Por quê? Porque entre as funções que nós já falamos, que é de ordenar, aconselhar, no cartaz nós estamos tratando de um conselho. Porque ele diz, mantenha calma e aprenda espanhol. Questão 3. No texto de Nelson Rodrigues, eu quero que vocês tentem lembrar que a maioria dessas questões que eu coloquei aqui são questões da nossa atividade, tá? Para que a gente possa estar fazendo uma correção e ao mesmo tempo explicando de que forma seria o gabarito correto. Então, no texto de Nelson Rodrigues, que é aquele que está lá na atividade de vocês, se verifica, né, algumas vezes o uso do imperativo, como em, aí o texto que está lá, ele está em português, porém, essas palavrinhas que estão aqui, faz, diz, escuta e beija, elas vão ser colocadas aqui sob o ponto de vista no espanhol, tá? Elas já estão no modo imperativo em português, mas se nós tivéssemos com essas palavras no modo imperativo no espanhol, nós iríamos fazer
a seguinte análise. Marque a opção verdadeira a respeito do modo verbal em espanhol dessas palavrinhas aqui. Então, faz, diz, escuta e beija. Letra A. El modo imperativo tiene sus propias formas solamente en las segundas personas de singular y plural y las demás vienen del subjuntivo. Será que está correto que o modo imperativo ele tem as suas próprias formas somente para ser conjugadas na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, e as demais formas elas vão ser coincidentes, né? Elas vão ser parecidas, iguais com o subjuntivo? Se vocês acompanharam direitinho a aula da professora Délis, vocês vão ver que aqui é uma forte candidata a gabarito. Vamos conferir na letra B. O imperativo negativo tem em todas as suas pessoas, né, a manutenção da vogal morfologicamente extraída. Então, a gente não vai ter a formação do negativo uma vogal que vai ser extraída. Então, essa formação é falsa. Os verbos com ditongo e com mudança de vogal, a gente já viu que não vai ter mudança de vogal. Então, nós também já vamos eliminar essa alternativa. O modo imperativo se usa para expressar dúvidas. Será que é dúvida? A gente viu anteriormente tantas funções. Serve para dar informações, serve para indicar desejos. Muito bem. Uma característica que chama a atenção no caso dos imperativos é que eles não têm conjugação em primeira pessoa. Então, a gente vai ver que eles vão começar a ser conjugados a partir da segunda pessoa do singular e também do plural, tá? Então, não tem como eu dar ordens para mim mesma, tá? O objetivo das palavras conjugadas no imperativo é persuadir, é fazer com que outra pessoa faça algo que eu esteja desejando. Então, o importante é lembrar que o imperativo possui somente essas duas formas. As suas formas próprias para a segunda pessoa do singular e para a segunda pessoa do plural. E ambos podem estar no modo afirmativo ou no negativo. Tanto que a forma negativa, ela vai seguir a forma do modo subjuntivo. Então, tudo na letra A está correto. Nosso gabarito letra A. Ok? É importante que vocês não esqueçam dessa regra, tá? Que a gente não vai conjugar a primeira pessoa no modo imperativo, que elas vão vir a partir da segunda pessoa do plural e que no modo negativo, ou seja, nos demais casos, eles vêm como no modo subjuntivo. A gente vai confirmar isso em outras questões que estão por vir. Aqui eu trouxe para vocês essa questão, que ela é interessantíssima. Para que a gente responda essa questão de forma correta, é necessário que a gente relembre vários assuntos dentro do modo imperativo, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês as frases e as alternativas de possibilidade de resposta. Então, a gente vai tentar responder como se nós estivéssemos respondendo a uma prova de Enem ou uma prova de vestibular, tá? Não somente a prova da avaliação mensal da escola, porque é uma questão que é realmente de peso, que a gente precisa de um conhecimento um pouco mais profundo, tá? E tem as suas pegadinhas, como sempre. Então, complete as orações com o imperativo dos verbos entre parênteses. Então, nós temos aqui a pessoa, que é nós, e o nosso verbozinho, perguntar. Então, se é nosotros, perguntar. Como ficaria correto? Seria correto eu dizer perguntem, nosotros perguntem, ou ficaria correto dizer nosotros perguntemos? Para que a gente não tenha dúvida, é bom que a gente relembre, né, a tabelinha que a professora trouxe para vocês. Então, vejam aqui que o yo não existe, tá? Sempre conjugado a partir da segunda pessoa, verbos de ar, verbos de e verbos de ir. Nesse caso aqui, primeira, segunda e terceira conjugação. Então, se aqui eu tenho verbo de primeira conjugação terminado em AR, eu vou ver a terminação de nosotros. Nosotros e a terminação é hemos. Então, onde não tiver essa terminação, eu já vou eliminar a questão. Perguntemos, perguntemos, perguntem. Outra alternativa que de imediato eu já posso eliminar. Pronto, restaram essas três por enquanto. Então,
Preguntemos al administrativo si tiene el folleto informativo sobre los cursos. Muy bien. 2. Tu, hacer. Tu é segunda pessoa e hacer é um verbo irregular. Essa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês é dos verbos regulares, ok? Para a gente responder essa questão, eu trouxe para vocês a nossa conjugaçãozinha do verbo haver. Observe que para conjugar o verbo haver, a gente vai ver a mudança que teve do seu radical. Então, tu, has, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Então, ele só pode ser conjugado dessa forma. Então, vamos ver aqui, hacer, então tu, has. É importante que essas palavrinhas aqui, dos verbos irregulares, eu vou colocar aqui o i de irregulares, a gente vai ver a tabelinha mais na frente, que eles são pouquíssimos. Então, são verbos que vale a pena a gente tentar memorizar, tá? Porque eles vão salvar de fato. Observe que aqui na nossa questão, ele já trouxe respondido que o correto é o as. Por quê? Porque a única alternativa que tinha uma forma incorreta já foi eliminada. Então, permanecem os mesmos grupos de palavras que podem ser o nosso gabarito. Então, haz lo que te dijo y no tu protestar. Protestar. No caso aqui, o protestar, ele não vai ser um verbo irregular. Ai, professora, como é que eu poderia responder essa questão? O tu aqui, eu já sei que é a terminação a. Então, ficaria tu protesta, né? Mas, professora, aqui não tem nenhuma alternativa que tenha a terminação a. O que tem de errado nessa questão? É uma questão que está errada? Eu posso logo marcar qualquer um e pular para outra? Não, é pegadinha. Por quê? Porque nós temos que nos atentar ao que nós estamos lendo na questão. Então, haz lo que te digo. E não, olha aqui o não, minha gente, o não. Eu já disse para vocês que a forma negativa vai assumir a forma da conjugação no subjuntivo. Ok? Então, observem aqui que eu vou lá na forma subjuntiva e vou ver quem é a minha pessoa, tu. E a terminação é o ES. Então, nesse caso aqui, protestes. Eu vou ter que pegar para fazer o negativo do imperativo, vai ser coincidentemente igual ao subjuntivo, mas a partícula não. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter? Protestes. Faz o que eu te digo e não reclames. Ou seja, faça você, faça tu, né? O que eu te digo. Então, aqui no caso, quais eu posso eliminar nesse momento? Eu já posso eliminar a letra B por causa do protestem. E vai ficar sendo como gabarito, como possibilidade, letra C e letra E até agora, ok? Então, cuidado com o que vocês estão lendo para não deixar escapar. Importantíssimo isso aqui, tá? Essa partículazinha não, que é a negação dentro da frase, faz com que a conjugação mude por completo, tá? Vamos para a próxima. 3. Vosotros, meter. Meter, vosotros. Vosotros. E nós vamos até a sua terminação, que é de segunda conjugação. Terminação e. Então, nesse caso aqui, como é que ela vai ficar? Todas já estão, uma conjugada errada. Então, nesse momento aqui, eu já posso eliminar a letra C e meu gabarito vai ficar sendo a letra E. Mas é importante que a gente faça a análise até o final, porque a gente pode ver que a questão pode estar errada. Né? Então, fica valendo, por enquanto, a letra E como o nosso gabarito. Mas a gente vai ver se não é pegadinha até então, tá? E ponerlas. Ponerlas? Professora, cadê o pronome daqui? Esse mesmo pronome. Quando ele não vier com esse pronome aqui, vai ser o mesmo pronome. Até porque eu estou falando ainda que são pós, né? Pós que vão fazer, no caso, o que eu estou pedindo, o que eu estou solicitando. Então, para que vocês coloquem-nas em cima da mesa. Então, ponerlas é o verbo poner. Poner é um verbo regular ou é um verbo irregular? Ele é um verbo
irregular. Então, ele vai mudar a sua raiz. Então, como é que eu posso fazer a conjugação? Da mesma forma, eu vou pegar o meu verbo conjugado em vosotros. Olha aqui, a terminação é o quê? Ede, ede. Da mesma forma. Mas, professor, aqui não tem nenhuma com essa terminação apenas do E e o D. Tem todos com o LA. Justamente, essa partícula aqui, no espanhol, ela não vai vir conjugada. Por quê? Porque no português, se eu tivesse, é como se eu estivesse dizendo colocá-las, eu tenho que colocar um hífen e depois o LAS, não é isso? Colocá-las. Mas no espanhol, o hífen não existe. A partículazinha, ela vai se juntar à palavra. Então, nesse caso aqui, ficaria ponedlas. Então, é a mesma coisa. Eu simplesmente coloquei esse ponede e depois eu acrescentei o las. Ok? Então, a forma correta ficaria assim. É importante só para que vocês, quando encontrarem essas palavras, vocês não tenham dúvidas, tá bem? 4. Esse aqui é o mais fácil. Então, por enquanto, está tudo correto aqui na letra E. Falta a gente apenas confirmar com a letra A. Aliás, com a última alternativa, que é o número 4. Tu, anota. Então, anotar. O anotar é conjugação AR. Então, se eu estou falando de tu, a terminação é o A. Então, vai ficar anota. Ok? Então, qual seria o nosso gabarito? Confirmou a letra E. Então, foi necessário que nós tivéssemos análise de várias palavras aqui para que uma delas estivesse correta, não é? Então, vamos lá. 5. A frase "no cierre la puerta", ou seja, não fechem a porta, expressa uma instrução a partir de uma afirmação. É uma afirmação? Por que não é uma afirmação? Por causa da minha negação que veio logo bem no começo. Então, eu já posso eliminar as alternativas que dizem que eu estou afirmando algo. Sobraram duas alternativas de escolha. Então, entre essas duas alternativas, eu vou ver aqui melhor corresponde. Então, expressa um conselho a partir da negação, ou ela está expressando uma ordem a partir de uma negação? É importante ressaltar, no entanto, que vocês observem que não é porque está no modo imperativo que nesse caso vai ser uma falta de cortesia, tá? Ela não vai denotar que seja uma coisa grosseira, pelo contrário, mesmo em situações formais, o seu uso ela não vai corresponder necessariamente a um tratamento abrupto, ou seja, ríspido. Então, mesmo que eu esteja dizendo, mesmo que eu esteja indicando uma ordem. Nosso gabarito aqui, eu estou marcando letra D, que eu estou dizendo para não fecharem a porta. Então, eu expresso uma ordem a partir de uma negação. Próxima questão. Aqui nós temos uma parte de um texto também que está lá na atividade de vocês, tá? Ele diz assim, não te preocupes, né? O que ele disse? O que necessitamos é tempo, então ele coloca assim. O que necessitamos é tempo. Venga, rellena este impreso, firma aqui. Ou seja, releia, né, este papel, esta instrução, este impresso, e se firma é assinar. Rellena este impresso e firma aqui. Então, assine aqui. Agora, entregamos algumas das suas cópias do lugar. A forma negativa do imperativo na frase destacada, em negrita no texto, que é essa frase aqui, rellena impresso, firma aqui, então, qual é a forma negativa da frase que está aqui em destaque? Aqui ela está afirmativa, agora a gente vai procurar qual seria a forma negativa dela. Para ser negativa, tem que colocar o não. Então, de início, eu já coloquei o não em todas as alternativas, né? Tanto no que corresponde ao primeiro verbo, como no segundo verbo, tá? Então, no rellenas este impresso, no firmas aqui. Será que a forma correta é o as, ou é es, ou é ade, es? Então, para a gente ter certeza, se a gente está colocando, a gente tem que saber qual é a forma de conjugar. Lembrando que para conjugar a forma do imperativo em espanhol, a gente vai ter que lembrar mais uma vez essa regrinha, que elas coincidem com o
presente do subjuntivo. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que vai mostrar a terminação que está exatamente igual à terminação dos verbos conjugados no presente do subjuntivo, tá? Es, e, emos, eis e em. Então, nesse caso aqui, a gente já vai de cara eliminar quando eu digo assim, releia. Releia quem? Tu. Então, eu já vou ver que é a terminação es. Ok? Então, esse aqui já vai estar eliminado. Esse aqui já vai estar eliminado. Esse aqui já vai estar eliminado. E esse aqui, no relene, também estará eliminado por causa da terminação. É muito fácil responder quando a gente sabe que a forma do verbo no negativo vai corresponder à forma do subjuntivo. Então, no relienes está impresso, no firmes, a mesma terminação para ambos, ok? Aqui. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B. E eu trouxe para vocês para confirmar o modo subjuntivo do verbo relienar, ok? Então, como eu estou falando aqui, o tu relienes, ok? Próxima atividade, próxima questão. A frase, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti, expressa uma situação, ou seja, nessa frase aqui, o que é que ela vai estar expressando, né? As, olha aqui o nosso verbo já conjugado no modo imperativo, tá? E a gente tem aqui algumas partículazinhas para a gente levar em consideração, ok? Então, após ler, essa situação, ela é formal, ela está representada, essa forma formal, pelo imperativo faz, né, que é o as, e pelo subjuntivo hacieran. Primeiro, que a gente tem que lembrar, né, que existem poucos verbos nas formas irregulares no imperativo em espanhol, ok? E a irregularidade, ela afeta somente quando está conjugado na pessoa tu. As outras formas, elas vão se manter regulares porque elas vão estar conjugadas de forma normal, não vai ter mudança na sua raiz. Coloquei aqui para vocês a tabelinha para que a gente possa observar, tá? Olha aqui, o decir, hacer, ir, oír, poner, salir, tener, venir e ser. Esses aqui são as formas irregulares. Como eu disse para vocês, elas são poucas e vale a pena tentar lembrar delas. Decir, hacer, ir, oír, poner, salir, tener, venir e ser. Então, quando conjugadas em tu, no pronome tu, olha só como é que eles vão ficar. De, as, be, oye, pon, sal, ten, ven, se. Ok? Outra coisa importantíssima. Vamos recordar também que a segunda pessoa em espanhol, ela é usada para interações em situações informais. Se aqui eu já tenho tu e aqui eu já sei que essas formas aqui estão conjugadas nessa pessoa aqui, que é a segunda pessoa do singular, ou seja, é o único lugar que ela vai estar afetada, eu não vou ter sombra de dúvidas. Então, nesse caso aqui, já vai estar errado, porque sempre que eu utilizar o tu, eu vou usar em situações informais. Vai ser formal quando, professora? Na terceira pessoa, no caso, os te e os tedes, que é assim, como se eu estivesse chamando a pessoa de senhor ou senhora. Se eu estou chamando você de tu, é porque eu tenho uma certa intimidade. Então, é uma forma coloquial, um tratamento informal. Então, se eu usei o faz aqui, o as aqui, ou seja, eu estou fazendo a minha forma no tu. E o tu é informal, então já está errado aqui. Então, eu também vou eliminar essa outra questão. Então, ela é informal. E ela é informal, representada pelo imperativo, até aqui está correto. E pelos pronomes te e ti, até aqui está correto. Vamos ver a outra para a gente confirmar. Ela é informal, representada pelo subjuntivo. Não está representada pelo subjuntivo hicieran e nem por esse pronome aqui. Então, a forma mais adequada, a forma correta é o gabarito, letra B.
Porque essas regrinhas aqui, vocês têm que ficar com elas para sempre. Se você vê o verbo já nessa forma aqui, empregado, você sabe que está conjugado em tu. Se está conjugado em tu, então você já sabe que é informal. Tá? Então vamos prosseguir. Questão 8. Según la indicación, entre parênteses, de la forma verbal en negrito, la opción correcta es. Ou seja, de acordo com a informação que está em negrito, a gente vai levar em consideração que está destacado na frase, qual seria a forma correta, né? Utilizando o gancho da questão anterior com os verbos irregulares e a forma pelas quais elas estão empregadas aqui. Lembrem que essa partícula aqui, em português, ela vem separada, porém no espanhol ela junta, tá? Relembrando vocês mais uma vez que vocês vão encontrar essas pegadinhas, né? Então, vete não é a palavra. Existe a palavrinha ir, olha aqui. O B corresponde ao ir. É porque ele é um verbo irregular e às vezes a gente acaba caindo nessas pegadinhas. Então, eu estou pedindo para a pessoa ir, né, para casa. Tá correto? Corresponde ao verbo ir, esse V aqui? Corresponde, a gente acaba de confirmar. Pepe, dime algo. Quando eu digo dime algo, o que eu estou dizendo? Estou dizendo para ele me dar ou estou pedindo para ele me dizer? Esse me aqui é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Olha aqui o dime. É o verbo dizer. Então, é como se eu estivesse dizendo diga-me. Só que em português o diga-me, o mi vem hífen separado. E no espanhol, junta tudo. Então, fica o di mais o mi e vira essa palavrinha aqui, dime. Então, dime corresponde a dar. Errado. Porque dime é dizer e não dar. Sal. Sal como puedas. Então, nesse caso aqui, ele está correspondendo ao verbo salar. Sal não é salar, que é de jogar sal, mas sim de salir, que é sair. Então, saia como pode. Está errado. E a letra D. Ben é o verbo venir, que corresponde à tradução vir. E aqui está dizendo que é ver. Ver é uma coisa, e você vir, né, é uma outra coisa. Então, ven por a escalera. Então, venha, nesse caso, pela escada, não ver pela escada. Totalmente errado. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Por quê? Porque VT é imperativo do verbo ir, né? E dime, sal e ben são imperativos dos verbos descer, salir e venir, respectivamente. Ok? É só uma questãozinha para que a gente possa estar fixando um pouco sobre os nossos verbos irregulares, tá bem? Vamos agora para a nossa última questão. No texto, se apresentam 3 verbos no imperativo. Esse texto aqui, mais uma vez, está lá na atividade de vocês, tá certo? Não era necessário eu colocar o texto novamente aqui, então eu coloquei só a questão mesmo para que a gente possa estar debatendo um pouco sobre ela. Então, lá no texto aparecem essas palavrinhas aqui. Acompanhe, que em espanhol, acompanhe, veja, que é vea, e não venha, que é não venga. Então, assinale a alternativa que representa esses mesmos verbos corretamente conjugados na segunda pessoa do plural do imperativo. Olha o que ele está pedindo nessa questão. Quem é a segunda pessoa do plural? E aí nós vamos conjugar no modo imperativo. Quem é a segunda pessoa? Quem é que lembra? Vamos lá para a nossa tabelinha para que não haja dúvidas. Vejam aí. Eu já tinha colocado outras tabelinhas para vocês. Eu vou colocar aqui mais uma vez que a primeira pessoa, que é yo, não vai ter, não é? Observem aqui, o yo não existe, o tu é a segunda pessoa e os te é a terceira pessoa do singular. Porém, né, eu coloquei aqui até uma linhazinha separando, porém, nós estamos pedindo a nossa segunda pessoa do plural. Quando você tiver dúvida, faz essa tabelinha aqui, que é yo, tu, te e por aí vai. Então, no plural, nosotros, vosotros e ustedes. Então, eu vou pegar a minha terminação,
que acompanhe é do verbo acompanhar. Então, a terminação vai ser ad. Então, já vou procurar aqui no meu gabarito a alternativa que vai ter a terminação ad. Então, nós temos a letra B como possibilidade de gabarito, já que na letra A o acompanhe, acompanhas e acompanheis não correspondem à segunda pessoa do modo imperativo. E para a gente confirmar, a gente vai ter que conjugar o verbo para ter total certeza. Nesse caso aqui, a gente vai ter a nossa negação aqui, o não. Lembrem que eu disse para vocês que quando a gente tem o modo imperativo negativo, mais uma vez a regrinha, ele vai seguir, né, coincidentemente com a conjugação do modo subjuntivo. Então, observem aqui que eu peguei, mais uma vez, já deixei marcadinho para vocês observarem, a segunda pessoa do plural, vosotros, e peguei a terminação dela, né, que é o vengais, e só acrescenta a partícula de negação, que é o não. Nesse caso, eu tenho a formação do imperativo negativo. Então, nesse caso, não sobram mais dúvidas que o meu gabarito é a letra B. Só para que a gente tenha fixado na nossa memória, né, que a forma do imperativo negativo em espanhol, elas vão sempre coincidir com o presente do subjuntivo. Isso aqui é importantíssimo. Toda vez que vocês encontrarem a partícula não, vocês vão fazer a conjugação no modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo, professor? É aquele em que não há uma certeza concreta, é uma coisa que pode acontecer ou não, ok? E nesse caso aqui, com a partícula não, eu tenho a formação do imperativo negativo, ok? Então, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, não é? Que tenham permanecido, que eu acredito que tenham sido muito poucas, tá certo? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui e desejar que vocês continuem persistindo, continuem estudando. Não só eu, mas também todas as outras professoras estamos nos empenhando para que vocês tenham uma aprendizagem de qualidade, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se vê por aí. Beijos, queridos, e hasta luego!